Um dia, você simplesmente cansa. Cansa de tentar ser o que esperam, de se explicar o tempo todo, de correr atrás de aprovação. E quando isso acontece, algo muda. Porque é justamente quando você para de se importar que tudo começa a fazer sentido. Mas por que isso acontece? Porque, quando paramos de buscar aceitação, a vida finalmente parece fluir? A resposta pode estar em um pensador que viveu há mais de 400 anos e que, no silêncio de uma torre francesa, descobriu o que muitos de nós levamos uma vida inteira para entender. Vivemos numa era em que tudo é visto, mas quase nada é realmente sentido. Mostramos o que temos, escondemos o que somos, e no meio disso, nos perdemos. Você já percebeu como estamos sempre tentando provar alguma coisa? Ser produtivo, ser interessante, ser aceito. Quantas vezes você checou seu celular hoje, apenas para ver se alguém validou sua existência? Quantas decisões você tomou pensando em como seriam vistas, e não em como seriam sentidas? Mas quanto mais tentamos mostrar valor, menos conseguimos sentir que temos algum. Essa é a armadilha. A sociedade moderna nos ensinou a medir nossa importância pelo reflexo que os outros têm de nós. Criamos personas, máscaras sociais, versões editadas de quem somos. E com o tempo, esquecemos onde termina a performance e onde começa a pessoa real. Vivemos na superfície, correndo, provando, nunca parando para perguntar: mas quem sou eu quando ninguém está olhando? Mas Montaigne viu isso séculos atrás. Michel de Montaigne viveu no século XVI. Em meio a guerras, doenças e instabilidade, ele se isolou em uma torre para observar a si mesmo. Não era fuga, era investigação. E lá, entre livros e silêncios, descobriu algo simples e profundo: que a liberdade começa no instante em que deixamos de buscar aprovação. Ele escreveu: quem busca agradar a todos, perde a si mesmo no caminho. Para Montaigne, o desapego não era frieza, era um ato de maturidade. Era entender que você não pode ser tudo para todos, que tentar é se fragmentar, é se diluir até não sobrar nada. Parar de se importar não é abandonar o mundo, é escolher o que realmente importa, é recusar o ruído que sufoca o pensamento e aceitar o silêncio que revela quem somos. Montaigne passou anos escrevendo sobre si mesmo, não por vaidade, mas porque acreditava que ao conhecer um homem profundamente, você conhece algo sobre toda a humanidade. Ele escrevia sobre suas falhas, seus medos, suas contradições. E ao fazer isso, libertou-se da necessidade de ser perfeito. Há um cansaço que não vem do corpo, vem da alma. É o cansaço de fingir, de representar, de manter uma imagem que nem é sua. Você já sentiu isso? Aquela exaustão profunda que vem de ser quem você não é? Montaigne percebia isso nas cortes reais. Pessoas vivendo em função da etiqueta, da aparência, do que era esperado. E ele questionava: qual o valor de uma vida vivida para os outros? Porque quando você vive assim, não é você quem vive, é uma projeção, uma sombra do que você poderia ser. E a tragédia é essa: passamos tanto tempo construindo essas máscaras, que quando finalmente as tiramos, não sabemos mais quem está por baixo. Pense em quantas vezes você tentou controlar o que os outros pensam de você. O medo de decepcionar, de parecer errado, de ser julgado. Você revisa mensagens 5 vezes antes de enviar. Planeja conversas na sua cabeça. Evita situações onde pode ser exposto. Mas quanto mais tentamos controlar, mais nos tornamos prisioneiros. Montaigne acreditava que o homem sábio é aquele que vive em paz com a própria imperfeição. Ele dizia que não há vergonha em ser humano, há apenas aprendizado. E escreveu algo revolucionário para sua época.
Prefiro estar errado sendo eu mesmo, do que certo sendo outro. É curioso, porque, quando você para de se defender o tempo todo, as pessoas passam a te respeitar, não pela sua perfeição, mas pela sua autenticidade. Quando você aceita errar, os erros perdem o poder de te humilhar. Eles se tornam apenas parte do caminho, pedras no rio. Não obstáculos, mas marcas de que você está se movendo. E quando você para de se importar com o que não pode controlar, finalmente começa a viver com leveza. Montaigne observava algo interessante. As pessoas que mais nos julgam, raramente pensam em nós tanto quanto imaginamos. Elas estão ocupadas demais, julgando a si mesmas. Criamos na mente um tribunal imaginário, onde todos nos observam, avaliam, condenam. Mas esse tribunal não existe fora da nossa cabeça. A verdade é que a maioria das pessoas está tão preocupada com suas próprias inseguranças, que mal tem tempo de pensar nas suas. Aquele comentário que você fez e ficou remoendo por dias, eles já esqueceram. Aquela roupa que você achou ridícula em si mesmo, ninguém mais notou. Vivemos prisioneiros de uma audiência que nem está assistindo. Montaigne não buscava certezas, ele buscava compreensão. E talvez seja isso que falte hoje: a coragem de estar em paz com as próprias dúvidas. Vivemos conectados a tudo, menos a nós mesmos. Temos medo do silêncio. Preenchemos cada segundo vazio com som, tela, distração. Porque no silêncio, ouvimos o que tentamos evitar. Mas quando você se recolhe, quando observa seus próprios pensamentos sem julgá-los, você começa a entender o que Montaigne realmente quis dizer. Não é o mundo que precisa mudar, é o modo como você se relaciona com ele. Ele tinha uma prática simples: sentar-se consigo mesmo, sem agenda, sem objetivo, apenas observar. E nessa observação, sem pressa, descobria camadas de si mesmo que a correria escondia. Descobria que muitas de suas opiniões não eram suas, eram ecos, reflexos do que lhe foi ensinado. E ao perceber isso, começava a escolher, não mais por hábito, mas por consciência. Há um ponto em que a mente se cansa da luta, e tudo o que antes parecia importante perde o peso. É o momento em que você percebe que a opinião alheia não paga suas contas, não cura suas feridas, e não define o seu valor. É quando você entende que a aprovação dos outros é uma moeda que nunca vale o preço cobrado. Você deixa de viver para impressionar e começa a viver para compreender. E nesse instante, o barulho do mundo silencia, o tempo desacelera, e a vida começa a ter outro sabor. As coisas pequenas ganham magnitude. Uma conversa honesta, um momento de silêncio, a textura do presente. Você para de correr atrás de grandes feitos e começa a apreciar pequenas verdades. E percebe que a felicidade nunca esteve no topo da montanha. Estava no caminho, nos passos dados com presença. Parar de se importar não é desistir, é escolher suas batalhas. Não é se tornar frio, é aprender a se preservar. É dizer não sem culpa. É se afastar do que te esgota. É deixar de tentar mudar quem não quer ser mudado. É perceber que a sua paz vale mais do que qualquer aprovação. E isso não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Quando você respira fundo antes de reagir. Quando deixa de responder a uma provocação. Quando aceita que nem todos vão entender você, e tudo bem. Montaigne tinha um lema gravado nas vigas de sua biblioteca: que sei eu? Não era dúvida, era humildade, era aceitação de que não precisamos ter todas as respostas. Então, como aplicar isso hoje? Primeiro, reconheça que você não precisa estar em todas as conversas, nem toda opinião merece sua energia, nem todo conflito precisa da sua participação. Segundo, cultive momentos de solidão consciente, não solidão por falta de companhia, mas solidão por escolha. Tempo para se ouvir.
para se conhecer sem interferências. Terceiro, pratique a indiferença seletiva, não com pessoas, mas com julgamentos, com expectativas alheias, com padrões que não são seus. Quarto, aceite a impermanência. Opiniões mudam, pessoas mudam, você muda, e está tudo bem. Esse é o começo da liberdade interior. Há algo curioso que Montaigne percebeu. Quando você para de tentar agradar a todos, você se conecta de verdade com alguns, porque deixa de oferecer máscaras e começa a oferecer presença. As relações superficiais se dissolvem e as profundas se fortalecem. Você atrai não quem quer uma versão editada de você, mas quem aprecia o original, com suas falhas, suas contradições, sua humanidade crua. E essas conexões valem mais do que 1000 seguidores, mais do que 1000 curtidas, mais do que qualquer validação externa, porque são reais. Montaigne acreditava que o autoconhecimento é o maior ato de coragem, porque olhar para dentro é ver o que tentamos esconder, é aceitar o que somos, sem precisar de aplausos. E talvez o segredo seja esse: não é parar de se importar com tudo, mas aprender a se importar com o certo, com o que te faz crescer, com o que te mantém inteiro, com o que te aproxima da sua própria verdade. A liberdade não está em ter razão, está em ter paz. E quando você finalmente entende isso, a vida se torna simples, não perfeita, mas verdadeira. No fim, a pergunta que Montaigne nos deixa é: você está vivendo sua vida, ou a vida que acham que você deveria viver? A resposta a essa pergunta pode mudar tudo, porque no dia em que você escolhe viver a sua, você para de existir para os outros e começa, finalmente, a viver para si. Você está no Pensira. Aqui, pensar profundamente é um ato de coragem.